Além de falar de etnia, povo e nação, quando nós falamos da antropologia e a sua dimensão social, nós precisamos lembrar de outros conceitos como raça e racismo. O que significa raça? Raça denota as semelhanças e as diferenças entre essas etnias, entre esses povos. Portanto, em uma raça, quando nós falamos do termo raça, nós falamos das diferenças culturais, das diferenças de identidade entre os povos. O problema não está no conceito de raça, que diz das semelhanças e das diferenças, mas no conceito de racismo. O que significa racismo? Racismo significa a rejeição do outro pela sua cor, pela sua origem étnica. E isso é muito grave. Por quê? Porque quando o outro é excluído, é marginalizado, é retirado do círculo social, não é visto por causa da sua cor ou da sua origem étnica, nós temos o que chamamos também de desigualdade social. Nós temos uma sociedade que não está equilibrada. Portanto, o racismo é um problema a ser enfrentado, principalmente no contexto de Brasil, que foi povoado, em que existem diferentes raças, em que existem diferentes culturas, em que há um multiculturalismo muito forte e um entrecruzamento de culturas. O racismo precisa sempre ser vencido, porque a beleza está justamente na convivência entre as culturas, na convivência entre as raças. E é por causa desta mesclagem, dessa convivência entre as raças, que nós temos a riqueza do povo brasileiro. Então, racismo precisa ser vencido. Mas, além do racismo, temos um outro conceito que também precisa ser vencido, que é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Etno significa etnia, centrismo no centro. Portanto, etnocentrismo é o ato de colocar uma cultura no centro e julgar todas as demais culturas com base naquela cultura que esteve no centro. Por exemplo, por muito tempo na história do Brasil, o branco europeu foi colocado no centro como colonizador, aquele que tinha o poder, e todos os demais eram julgados com base no branco europeu. Se eram evoluídos, se eram atrasados, com base nessa cultura que estava no centro. Mas aos poucos e sempre mais, tudo isso foi vencido, porque não é possível colocar uma cultura no centro. Não há uma cultura superior, não há uma cultura inferior, não há uma cultura mais evoluída. O que há são diferentes culturas. Então, o etnocentrismo também é grave, também causa um desequilíbrio social. E nós temos também a xenofobia. O que significa xenofobia? Fobia significa medo. Xenofobia significa medo do estrangeiro, medo do estranho, medo do outro, medo do diferente. É como se o outro me causasse uma repulsa. Eu não consigo me aproximar e conviver, eu tenho medo do outro, eu tenho medo do diferente. Mas por quê? Porque ele ameaça a minha identidade, ele ameaça a minha segurança. Então, quando falamos em âmbito social, é preciso vencer os conceitos de racismo, etnocentrismo e xenofobia. Só assim teremos uma sociedade verdadeiramente ética e justa. Então, racismo, etnocentrismo e xenofobia precisam ser vencidos, são desafios a ser superados. Mas quando falamos também em antropologia, nós não falamos apenas do âmbito social, que é um âmbito fundamental do ser humano, mas falamos também de uma antropologia econômica. O que significa antropologia econômica? A antropologia econômica é aquela que estuda, se dedica a estudar os modos de produção nas sociedades e como esses modos de produção foram sendo desenvolvidos ao longo da história pelo ser humano e influenciaram a vida deste mesmo ser humano. Por exemplo, nós sabemos que em determinado período da história, nós tínhamos caça e coleta, em outro período nós tínhamos a agricultura, a fixação à terra, e aí nós passamos, por exemplo, do homem nômade ao homem sedentário, ao homem fixo na terra.
Depois nós temos o impacto da indústria, mas antes da indústria, a manufatura, outras formas de produção. Mas o impacto da indústria muda totalmente a forma de compreender o ser humano e a forma de compreender a própria economia. Então, como é que os modos de produção na mesma sociedade foram se desenvolvendo? A antropologia econômica estuda justamente esse aspecto, mas também estuda outro aspecto. Como é que os bens de produção são distribuídos na sociedade? Eles são distribuídos igualmente? Ou há um acúmulo da parte de determinadas pessoas, enquanto outras não estão no círculo produtivo? Esta foi uma grande crítica desenvolvida, especialmente após o século XIX, quando o impacto da industrialização foi muito forte, quando o capitalismo começou a se desenvolver cada vez mais e, mal colocado, o capitalismo na sua face perversa, pensando apenas na lucratividade, pensando apenas no progresso econômico, enquanto outras pessoas eram exploradas, enquanto os trabalhadores jamais tinham o direito de aproveitar dos frutos da sua mesma produção, então não eram valorizados, mas eram vistos apenas como peças de uma engrenagem. Então, a antropologia econômica, ela se dedica também a estudar os momentos em que, na história, a economia não foi benéfica para todas as pessoas, para todos os sujeitos. Como é que os bens econômicos são distribuídos em sociedade? Será que ainda há desigualdade social? Será que existe justiça na distribuição desses bens econômicos? Porque a economia, em seu sentido original, vem de oikos. Oikos, que significa casa. Nomos, regra. Portanto, economia, a casa onde as pessoas produzem a sua própria sobrevivência. O espaço em que, a partir de determinadas técnicas, normas, regras, métodos, a sobrevivência é desenvolvida. Mas, se a economia é o espaço em que uma família, em que uma sociedade produz, é preciso que sejam garantidos os direitos a essa mesma pessoa, a esta mesma família, a esta mesma sociedade. É preciso que a economia redunde em garantia dos direitos humanos, direitos de educação, direito de saúde, direito de alimentação, direito de expressão, de liberdade. Portanto, uma economia pensada em seu sentido antropológico original é uma economia que trata dos modos de produção da vida humana e do ser humano enquanto ativo nesse círculo produtivo, não sendo explorado, não sendo marginalizado ou retirado deste círculo da produção. Então, a antropologia econômica, ela trata justamente deste ponto, do ponto do desenvolvimento da economia nas mesmas sociedades. Mas por que será que a antropologia ela tem relação com a economia? Qual é a importância de tratar da economia no âmbito da antropologia? Porque nós vemos que o ser humano, ao mesmo tempo em que ele é um ser humano social, um ser humano coletivo que vive na sociedade, ele é também, sem dúvida nenhuma, um ser humano econômico. Ele é também um ser humano que produz nesta mesma sociedade. E através do seu trabalho, que é uma palavra extremamente importante quando entendemos o aspecto econômico da antropologia, através do seu trabalho, ele coloca as suas energias, as suas competências, as suas habilidades para a realização pessoal, portanto o trabalho tem também uma dimensão individual, mas ele também coloca essas energias, esse seu trabalho, para a dimensão social, ou seja, para a transformação das sociedades. E nós temos um autor, ao longo da história, que na economia fez bastante diferença, que foi Adam Smith e a sua obra A Riqueza das Nações. Na Riqueza das Nações, Adam Smith vai dizer que o Estado não pode ser o regulador do mercado. O mercado se autorregula pela lei da oferta e da procura. Então é importante que o mercado seja livre, não haja um Estado intervencionista que intervenha no mercado, atrapalhando essa lógica da oferta e da procura.
Adam Smith. E nós temos um outro autor, que é John Stuart Mill, que vai falar do utilitarismo. O que significa o utilitarismo? A utilidade. Através do trabalho e da economia, o ser humano busca aquilo que lhe é útil, que vem a favor das suas utilidades, daquilo que ele precisa, das suas vantagens. Mas é claro que dentro da questão da economia, nós temos que estudar os mais diferentes autores. O próprio Marx, quando comenta do desenvolvimento da economia no século XIX, a partir da industrialização, da necessidade de uma economia que não seja ideológica, alienante, mas de uma economia que realmente seja consciente, que faça o ser humano ser consciente da sua importância no meio social.